Olá, boa noite. Não sei se me conseguem ouvir. Ok, já estou a ter feedback que sim. Muito bem-vindos a esta sala, muito bem-vindos a esta palestra. Eu chamo-me Rosa Maria Pereira, sou do centro do país, sou da Navia, que fica entre Aveiro e Coimbra, só para vos situar. E é sempre um orgulho muito grande e uma honra anfitriar a pessoa e dar as boas-vindas à pessoa que vai partilhar com vocês esta informação. Esta informação chegou à minha vida há quase 5 anos e é muito importante. É muito importante que todos conheçam esta informação. A pessoa que vai partilhar com vocês é uma pessoa que eu admiro imenso. Tem muito conhecimento, é um ser humano extraordinário e adora partilhar o conhecimento que tem com toda a gente e ajudar toda a gente. A Isabel Pires, que é a pessoa que vai fazer esta palestra e partilhar com vocês esta informação, é uma pessoa que é formada em medicina tradicional chinesa, em nutrição ortomolecular, tem muito conhecimento do corpo humano, como é que ele funciona, e eu tenho a certeza absoluta que vocês vão adorar tudo aquilo que ela vai partilhar connosco. Portanto, obrigada Isabel por mais esta partilha e eu sei que vais encantar toda a gente. Obrigada, desfrutem, aproveitem, tirem muitas notas, mas sobretudo ouçam a Isabel porque ela sabe muito daquilo que vai partilhar com vocês. Obrigada e uma boa palestra. Até já e bom trabalho, Isabel. Obrigada, Rosa. Muito obrigada pelas tuas palavras, pelo carinho e obrigada a todos vocês por estarem aí desse lado. A admiração que a Rosa tem por mim é a mesma que eu tenho por ela, em áreas diferentes da vida, em conhecimento diferente, só que é a mesma admiração. Obrigada, fico feliz por teres aceito este desafio de me apresentares aos membros que aqui estão. Muito bem-vindos a todos, boa noite a todos. Já tinha muitas saudades de algumas pessoas que aqui estão que eu não vejo há algum tempo, com outras eu estive há pouquinhos dias e é muito bom ver-vos aqui. Bem-vindos aos convidados também, sei que há convidados na sala também, portanto a minha recomendação é a mesma que a Rosa, tirem notas, no final se tiverem questões falem com a pessoa que vos convidou e se for preciso alguma ajuda da minha parte estou inteiramente disponível para vos esclarecer. Eu tenho preparado um PowerPoint que eu vou partilhar convosco, que foi elaborado com a ajuda da Rita, que está aqui também nesta sala, da Rita Borges, porque ela realmente é extraordinária a fazer esta apresentação, esta junção, eu diria, das frases e com as imagens e etc. Então foi ela quem me ajudou a fazer este PowerPoint que eu vou partilhar convosco, espero que consigam ver. No fundo, para vos explicar um pouquinho do meu trajeto e porque esta sinergia de fatores de transferência em medicina tradicional chinesa, o que é isto? E vamos desmontar isto por partes. A medicina tradicional chinesa apareceu na minha vida em 2010, se não estou em erro, foi na altura em que comecei a estudar esta medicina. Em 2002 eu já tinha começado as áreas mais holísticas e naturais e de prevenção. Holística não é nada esquisito, nem estranho, nem espiritual, nem fora deste planeta. Holístico vem da palavra grega holos, e holos significa o todo, ou seja, olhar para as pessoas, para o ser humano, para o seu corpo, para a sua forma de estar como um todo, a forma como pensa, como se sente fisicamente, como come, tudo faz parte do nosso ser. E as medicinas holísticas fazem isso, fazem uma abordagem do todo. A medicina tradicional chinesa tem uma particularidade,
tem várias, mas uma delas que me encantou é o facto de se debruçar muito mais sobre a área emocional, e a origem das patologias vem efetivamente desta área mais emocional. Portanto, hoje vamos falar muito de emoções e muito mais do que o que é habitual em medicina. E vamos tentar fazer aqui uma abordagem para que vocês possam fazer uma autoanálise de quem são, como estão, porque é que têm determinadas sensações, para que isto seja também um pouco dinâmico. Ao longo da palestra, se tiverem questões, podem ir escrevendo no chat para depois no final poder ler as questões. De outra forma não vou conseguir interagir, ou tomam nota de todas e depois no final conversam com quem vos convidou. Então, como eu dizia, a medicina chinesa olha para nós como um todo e de facto aquilo que procura é um equilíbrio, e o equilíbrio entre todas as áreas. Não é só na medicina convencional, e neste caso da Organização Mundial de Saúde, que diz que o estado de saúde completo tem de ser físico, mental e social. Na medicina chinesa é um pouco mais abrangente. Temos que estar bem energeticamente, temos que estar bem de saúde física, temos que estar com energia vital. Quantos de vocês se levantam de manhã sem energia? Então já há um desequilíbrio. A alimentação tem que ser regrada, temos que ter muita autodisciplina. Os chineses fazem exercício físico na rua, nos parques públicos, abraçam árvores, andam descalços na relva. Nós descalços só na praia, se andar descalços na rua é uma coisa estranha, não é? Então, claro, há muitas coisas que são diferentes na nossa cultura e por isso também é diferente a abordagem aqui no Ocidente dos terapeutas de medicina tradicional chinesa. Este complexo estado de equilíbrio é algo que primeiro vamos desmistificar. Equilíbrio significa estar sempre bem? Não. Isso é uma monotonia, estar sempre igual, sempre no mesmo estádio. Ninguém consegue estar 24 horas feliz, nem 24 horas cheio de energia, nem 24 horas a dormir, não é? Felizmente. Então, o que é o equilíbrio? O equilíbrio é nós sentirmos-nos bem em relação a todas as áreas da nossa vida, e podemos dividi-las em 6, 8, 12, dependendo daquilo que queiramos, e dentro dessas áreas da nossa vida sentirmos satisfeitos pelo menos 80% em cada uma das áreas. As que não estão bem são aquelas às quais temos que dar mais atenção e procurar formas de nós nos sentirmos equilibrados em relação a isso, porque o equilíbrio e a sensação de bem-estar nunca vem de fora, vem sempre de dentro, e esta também é uma nova abordagem. Por exemplo, os chineses, a medicina chinesa, aquilo que diz é que devemos dormir 8 horas consecutivas em ambiente fechado, escuro, sossegado, em silêncio. Quantos de nós faz isto por dia? Toda a gente faz um sono contínuo de 8 horas? Creio que não. Daquilo que tenho feito levantamento por aqui, creio que não. Então, é importante que nós possamos também ter consciência de que nós podemos sempre melhorar o nosso estado de saúde e emocional se fizermos por isso, se procurarmos as soluções para alcançar. Uma curiosidade na medicina tradicional chinesa, quando o médico chinês, há 5.000 anos que existe esta medicina documentada, quando o médico chegava à aldeia, apresentava-se como médico e passava a ser o responsável pelo equilíbrio da sua população. Se morria alguém de doença, não de morte natural de velhice, se morria alguém, deixavam uma lanterna acesa à porta, como sinal de que falhou. Ok? E porquê que isto era assim? Porquê que era da responsabilidade do médico? Porque o médico dava a orientação e as pessoas seguiam as orientações. Hoje em dia também não é assim. Por mais que o terapeuta diga, tens que dormir 8 horas, deves comer isto, deves beber este chá, fazer este fitonutriente, as pessoas fazem o que querem na mesma, ou vão à farmácia a correr e compram uma solução mágica, e claro, nem o ser humano hoje está autodisciplinado, nem a saúde depende do médico. E aqui eu consigo ter hoje uma visão um pouquinho diferente.
Não que eu não quero lamparinas à minha porta, em primeiro lugar, e acredito que a minha saúde é da minha inteira responsabilidade e não do médico de família ou do Sistema Nacional de Saúde ou de outra coisa qualquer. Então, se eu quero assumir a responsabilidade da minha saúde, eu também vou trabalhar para ter um equilíbrio. E vamos começar por explicar qual é a visão da medicina chinesa em relação ao estado de equilíbrio. Muita gente já ouviu falar de Yin e de Yang, não é? Que são as duas grandes forças, os dois grandes movimentos, as forças fundamentais que são opostas e que se complementam. A energia que está representada a preto é a energia Yin. A Yin é a mais parada, a de introspeção, a quieta, a escura, a fria, e enquanto o Yang é a branca, é o movimento, é a ação, é o despertar, é o calor, é o dia. Então podemos representá-los aqui como o dia e a noite para entenderem porque é que temos aqui um pontinho branco e um pontinho preto dentro da mancha grande. Então, significa que não existe um sem o outro. E eu gosto de dar o exemplo do dia e da noite porque todos os dias o vemos e assim conseguimos lembrar-nos. Quando está de noite, é de noite, noite muito escura, até determinado ponto. A partir do momento em que chegamos ao auge da noite muito escura, começa a clarear o dia. Então começa a crescer esta mancha branca, até chegarmos ao auge do dia e depois começa a esmorecer o dia e começa a nascer a noite pequenina até ficar de noite novamente. Então dentro da noite há sempre um ponto de luz e dentro do dia há sempre um ponto de lua, vou dizer assim, um ponto de noite. E são duas energias, duas forças que, imaginem, eu quero ser sempre só de dia. Não havia sequer, não havia possibilidade das plantas fazerem a sua renovação e libertarem oxigênio, não havia a possibilidade de nós próprios descansarmos o cérebro. Era estranhíssimo, não pode ser sempre dia e não pode ser sempre noite. E os nossos estádios emocionais são exatamente o mesmo. Ninguém está deprimido a vida toda. Isso é uma ilusão, uma falsa ilusão. Há dias em que estamos mais tristes e há dias em que estamos mais alegres. E quando não sabemos superar a tristeza, entramos em depressão. Então, se há uma depressão, há um momento em que paramos, olhamos para dentro, analisamos o que queremos mudar na nossa vida e a seguir saímos para o dia novamente, saímos para o Yang. E ficar deprimida a vida toda é uma escolha também. Esta é a visão da medicina chinesa. Porque é que há pessoas que tomam medicação muitos anos? Porque na medicina convencional nos ensinaram assim, ensinaram-nos que podemos ficar dependentes de um fármaco o resto da vida. Na medicina chinesa isso não existe, não existem patologias crónicas. Crónica é uma coisa que não existe. Existe, por exemplo, uma patologia que tem 20 anos. Sim, pode demorar outros 20 anos a ir embora se só descobriste agora, se só lhe deste atenção agora. Então, quanto mais depressa damos atenção ao ponto de dor, mais depressa voltamos ao ponto de equilíbrio. Não sei se isto vos faz sentido, é apenas uma das formas da abordagem e para ficarmos a perceber que precisamos das duas para a nossa vida. Então, outra das bases da medicina chinesa é o taoísmo, e para o taoísmo tudo é o caminho para o absoluto, para estarmos lá em cima, na plenitude. E eles dão muito valor à filosofia da espiritualidade, a cultura, a ciência, a religião, tudo se mistura, tudo se conjuga e tudo se complementa. Claro que aqui no Ocidente já começa a haver alguma abertura e as pessoas já fazem meditação e as pessoas já dão mais importância à parte espiritual também, só que durante tantos anos foi reprimida que acabamos por ter até quase vergonha de falar da espiritualidade. E a espiritualidade é a nossa expressão do nosso ser, são as nossas crenças, é a nossa força interior, é a nossa origem. Então não há que ter receio de falar abertamente daquilo que nós sentimos e daquilo que nos faz vibrar e que nos faz continuar a vida e querer fazer coisas melhores e maiores para deixar para o futuro. Isso é a espiritualidade.
é viver aqui no terreno, respeitando todas as forças da natureza, respeitando o próximo, respeitando-nos a nós próprios, e apenas isso, é uma existência plena. E o taoísmo é isso mesmo. Costumo lançar o desafio que quem ainda não experimentou, daqui a pouco, porque já é de noite, podem sair à rua e abraçar uma árvore para sentir, de preferência descalços, pé na terra. É uma experiência interessante, as árvores também têm energia, nós temos energia, por isso é que nos movemos e falamos, sem energia não seria possível sequer, e com isto conseguimos ter uma experiência de que, afinal de contas, vivemos neste planeta, que é também um ser vivo, e que respeito é que nós temos por ele, além de fazer buracos e queimar e estragar e poluir, que respeito temos pela nossa casa-mãe, pela origem da nossa existência, pelo bem supremo, que sem este planeta, à partida, não estaríamos vivos, pelo menos não nesta forma de vida aqui, e que respeito temos por ele, o que é que cuidamos dele. E este é também um dos princípios do taoísmo. Depois, em termos de medicina física e de complementaridade e de como é que funciona, a base da medicina chinesa é muito simples. Quero lembrar apenas que isto é uma palestra e uma abertura e não um curso de medicina chinesa, o curso são 5 anos, ficam já a saber, e gosto de explicar estes 5 pontos, estas 5 cores que temos aqui à frente, como os 5 movimentos e estão ligados a coisas básicas do planeta Terra também. Começamos pelo vermelho, que está em cima, o fogo que vai representar o coração, é um órgão vital, até aqui estamos de acordo nas duas medicinas, e o fogo aquilo que faz é uma transformação, quando queima, seja o que for que queime, vai transformar-se em cinza, e a cinza vai para a terra. A terra é o amarelo, e então na terra, se nós escavarmos dentro da terra, e a terra aqui representa 2 órgãos que para a medicina chinesa são apenas um, que é o baço e o pâncreas, são o baço e o pâncreas. Na medicina chinesa, baço e pâncreas são um só órgão, não se separam. E a terra, se nós escavarmos lá dentro da terra, vamos encontrar metal. Não é? O ferro, por exemplo, vem de dentro da terra. Então, o órgão seguinte, representado a cinza, é o metal, e o metal representa aqui os nossos pulmões. E os pulmões são a representação do ar também, mas são o órgão que está associado ao metal, não ao ar, mas ao metal. Depois, se nós formos escavando à volta do ferro, vamos encontrar os mananciais de água. Então, a bola seguinte, azul, é a água vai representar os nossos rins, que são também órgãos vitais, e dentro de água, aquilo que vai crescer, que vai florescer, é a madeira. Então, passamos para o movimento verde da madeira, que está verde para nós na Europa e no Ocidente, a madeira é castanha, mas na medicina chinesa a madeira é o bambu, e o bambu é verde, não é castanho. A madeira representa o fígado, que é também um órgão vital. E a madeira, quando nós queremos alimentar o fogo, é a madeira que nós usamos. Então, da madeira passamos para o fogo também. São alimentados os órgãos assim neste circuito. Agora vou explicar um pouco a parte, se calhar, mais curiosa deste movimento, que são as emoções que estão associadas a estes órgãos. Antes de explicar as emoções, vou explicar como é que eles se controlam. O fogo nós o usamos para derreter o metal, por isso é que temos estas setas dentro do núcleo. Então, o fogo vai derreter o metal serve para cortar a madeira serve para segurar a terra
A terra serve para segurar a água e a água serve para apagar o fogo. Então, os órgãos podem influenciar-se de uma forma de alimentação uns aos outros, que é o circuito de fora, ou por controlo por dentro. Estou a explicar isto porque quando nós começarmos a analisar já a seguir quais são os meus órgãos que poderão estar mais ou menos assim, nós vamos descobrir que estes movimentos são importantes. Os órgãos vão se influenciar uns aos outros e podem até começar a desequilibrar-se uns aos outros se não tivermos atenção. Então, falando de emoções, e vou colocar já aqui o quadro seguinte para ser um pouco mais simples de explicar, quando nós estamos aqui na área do fogo, as emoções que ficam associadas ao fogo, a alegria, a euforia, a vivacidade, as pessoas desta origem fogo, e agora podem começar já a fazer a análise de qual será a vossa origem, apesar de termos todos um pouco de cada órgão, qual será o meu máximo ou os meus máximos. O fogo é característico das pessoas que falam muito alto ou muito rápido, ficam coradas com muita facilidade, por exemplo, não é? Então, são pessoas de fogo. O coração é o órgão predominante e o intestino delgado é a víscera do coração. Então, imaginem, alguém que tenha patologias deste meridiano do coração poderá eventualmente ter dificuldade na absorção de nutrientes no intestino delgado. É uma das causas. Então, poderá ser uma destas situações. Depois, aqui o baço pâncreas. O baço pâncreas, que é o amarelo, tem o estômago como víscera. Normalmente, alguém que tem uma patologia do baço pâncreas tem também no estômago. E vou-vos dar aqui algumas características do baço pâncreas. Pessoas que se preocupam imenso, que estão sempre a pensar na mesma coisa, que têm muitos pesadelos, pessoas que possam eventualmente sofrer também de diabetes, pâncreas, não é? Estamos a falar do mesmo órgão. Pessoas que roem as unhas são muito características de origem do baço pâncreas. Esta é uma das, não é? Depois temos aqui pessoas de pulmão. O pulmão tem como vista o intestino grosso. E aqui no pulmão, quais são as emoções? A tristeza. A tristeza profunda fica no pulmão. Vou dar-vos um exemplo de uma patologia que é muito simples de entender. A asma. A asma vem do pulmão. Não é? É uma patologia que normalmente aparece quando sofremos um desgosto. À partida ninguém nasce asmático. E se nasce é por trás da energia da mãe. Nós também herdamos a energia das patologias da mãe e do pai. Mas na fase primária normalmente são da mãe. E como o pulmão também é o responsável pela pele, normalmente quem tem asma também tem pele atópica, o que é curioso. Na medicina convencional é assim, na medicina chinesa também, então não há grandes desvios aqui. Agora vamos passar aqui à energia do rim. A energia do rim, que tem como víscera a bexiga, o rim é aquele órgão que se desequilibra quando nós guardamos o medo. Pessoas muito tímidas ou com muito medo, normalmente têm muitas infecções urinárias, ou são pessoas que são muito retraídas ou que têm muita dificuldade em sair da zona de conforto. E é curioso, não é? Porque quando nós perdemos a energia do rim, o rim é também o grande caldeirão da energia vital. Nós nascemos com o caldeirão cheio, depois vamos vazando ao longo da vida. E quando começamos a vazar, normalmente a audição fica afetada. Não é por acaso que as pessoas mais idosas são quase todas muito surdas. Tem esta ligação da medicina chinesa, é visto assim, é normal e pronto, e não tem nenhuma, eles não usavam aparelhos nos ouvidos antigamente, e agora, pronto, felizmente temos algumas ferramentas que nos vão ajudando. Passando aqui para a energia do fígado, e que é verde, temos a vesícula biliar como a sua víscera, e as pessoas de fígado são as pessoas da ira, da raiva.
as pessoas dos maus fígados, como nós dizemos em Portugal. Eu gosto de usar a imagem do Hulk, daquele boneco grande e verde, quando se irrita, cresce e fica verde. Vem desta origem, de certeza que foi inspirado na medicina chinesa para fazerem aquele boneco, porque de facto é exatamente isso que acontece. Claro, as pessoas não têm que ter estas características todas muito visíveis, e só estou a dar aqui algumas nuances, e há muitas pessoas que conseguem facilmente identificar, eu sou isto. O mais comum é nós encontrarmos uma ou duas. Se tivermos três, já há um grande desequilíbrio, se tivermos mais do que três, então corram ao médico, mas não ao médico convencional, porque chegam lá e, claro, a abordagem é diferente e vão-vos dar químicos para tentar resolver uma coisa que está enraizada nas nossas emoções e que é muito fácil nós, depois de identificarmos a causa, fazermos a correção. De que forma? A medicina tradicional chinesa é conhecida pela acupuntura, pelas suas agulhas, que são colocadas em pontos específicos ou zonas do corpo. Estes são alguns dos meridianos que atravessam o nosso corpo, faltam pelo menos 3 aqui, os meridianos curiosos não estão aqui representados. Estes meridianos são bilaterais, significa que existem dos 2 lados do corpo, e através da punção consegue-se também equilibrar a energia, mas não só. Além desta punção, existe a massagem terapêutica, ou Tuiná, que é amassamento puro para conseguir fazer desbloqueios também energéticos, não são só físicos, e a medicina chinesa usa também fitonutrientes, fitoterapia, e que só com este complemento das 3 é que funciona corretamente e é que se têm bons resultados. Ora, há muitas pessoas que não são nada fãs das agulhas e então é possível fazer shiatsu, que é uma massagem com a digitopressão se consegue também desbloquear os pontos de acupuntura. Uma curiosidade que me perguntam muitas vezes, porquê é que as agulhas da medicina chinesa, a acupuntura, não faz sangrar na maior parte dos casos? É porque as agulhas são mesmo especiais, elas são redondas na ponta, não são bicudas, não cortam os tecidos, elas vão afastando os tecidos até chegar ao ponto em que não se deve punturar mais e depois são mexidas e são muito fininhas, então à partida não sangra. Quando sangra é porque o ponto está em excesso. É muito raro encontrarmos um vaso sanguíneo, há alguns pontos que são sensíveis, mas é muito raro sangrar por esse motivo. A parte interessante de fazer acupuntura é que ao estarmos a mexer nos meridianos que vão diretamente àqueles 5 órgãos, eles nascem no órgão e depois manifestam-se cá fora, conseguimos equilibrar a energia e com isso fazemos o desbloqueio emocional e depois o desbloqueio físico. Porque na medicina chinesa diz-se que todas as patologias nascem primeiro na emoção e depois então manifestam-se no físico. Quando chega à parte física é porque emocionalmente não soubemos resolver. Então, acredito que a inteligência emocional nos faça bem a todos. Quando comecei a usar pontos de acupuntura, percebi que haviam alguns que eram específicos para fazer o estímulo do sistema imunitário. E tenho aqui apenas 3 exemplos para quem queira pesquisar um pouco mais. Por exemplo, este primeiro ponto do estômago, que fica por baixo dos joelhos, porque os meridianos percorrem o corpo todo, serve para fazer um aumento significativo no sistema imunitário. Os próprios soldados, quando partiam para a guerra, queimavam este ponto para ele estar sempre em excesso, para nunca ficarem doentes, e a verdade é que funcionava, eles não ficavam constipados ou mais cansados. Existe um ponto, 2, eles são bilaterais, na nuca, como está aqui representado, o ponto 20, que é a porta do vento e que nós protegemos todos no inverno com cachecol, com gorros, com capuz, e já os nossos avós tinham cuidado com as correntes de ar por causa deste ponto. Este ponto, quando apanha vento, ficamos doentes, ficamos constipadas. Existe um outro ponto na mão, que é o ponto 7 do pulmão, que é para retirar já as dores de inflamação, rinite, sinusite, enfim, das constipações. E, no entanto, são
pontos para estímulo do sistema imunitário. E então a minha questão é, então se o sistema imunitário estiver hiperativo, como é que nós tratamos, por exemplo, as patologias autoimunes? Será que não havia autoimunes há 5.000 anos? É interessante, talvez não houvesse. Mas agora, como é que se tratam as novas patologias deste século com pontos de há 5 milénios? Talvez seja importante nós também adaptarmos, e quando digo nós, estou a falar de nós terapeutas. Terapeutas de medicina tradicional chinesa, temos que ser muito conscientes de que no Ocidente não se come como na China. E esse é o primeiro ponto para termos aqui um grande entrave para ter bons resultados. O segundo ponto tem a ver com este. Por ser uma medicina muito antiga, tem algumas lacunas em relação à forma de tratar aquilo que são as novas patologias e os novos desafios. Ora, com base nisto, há 6 anos e meio atrás, veio ter à minha vida e às minhas mãos uma informação super importante, extraordinária, ligada à inteligência imunitária, que vem complementar estas terapias de medicina chinesa, vem complementar esta visão de começar primeiro pelas emoções e depois pelo físico. Então, do que é que eu estou a falar? Estou a falar de fatores de transferência, que são moléculas descobertas nos anos 40 pelo professor Dr. Shel Lawrence, e esta descoberta foi muito importante nos anos 40, em 1949, e foi também guardada na gaveta pouco depois, porque não tínhamos tecnologia suficiente para conseguir continuar esta investigação. O que o Dr. Shel Lawrence descobriu foi uma cadeia de péptidos de 40 a 45 aminoácidos que permitem transferir a informação de um sistema imunitário de um ser humano para o outro, ou de um ser vivo para o outro, descobrimos depois nos anos 90. Então, o que é que aconteceu com esta descoberta? A Organização Mundial de Saúde o que fez foi um grande apelo a todas as mamãs que tivessem bebés, que os amamentassem, porque estavam a transferir informação imunitária, porque nos primeiros 2, 3 dias de amamentação, aquilo que nós produzimos é colostro, não é leite, para quem foi mamã deve lembrar-se disso, e então, nestes primeiros dias, nós conseguimos passar toda a informação celular do meu sistema imunitário, que fica guardada nestes fatores de transferência, podemos passar para os nossos bebés, e assim, claro, as crianças amamentadas têm muito mais defesas do que as crianças não amamentadas, isso já é de conhecimento comum. Então descobrimos nos anos 90 que no colostro bovino e na gema do ovo da galinha temos a mesma cadeia de aminoácidos. Curioso, estamos todos no mesmo planeta, efetivamente não há diferenças nesta produção, animais e seres humanos produzimos exatamente a mesma cadeia e conseguimos transferir informação imunitária de uns para os outros também. Então, o que o David e a Bianca Lizondi fizeram, que são os donos da empresa, que tem a patente mundial desta forma de extração de fatores de transferência, em 1998 conseguiram a patente, conseguiram colocar à nossa disposição esta descoberta para que toda a gente em casa possa fazer a atualização do seu sistema imunitário através de um processo simples. Eles encapsularam as moléculas e nós podemos tomar em casa facilmente. Qual é que é a grande mais-valia? É que o meu sistema imunitário, se estiver hiperativo, aquilo que na medicina convencional se faz é dar imunossupressores ou corticoides ou algo do género para conseguirmos que o sistema imunitário possa voltar ao seu equilíbrio. E só que as consequências do sistema imunitário hiperativo é que, além das intolerâncias, são as próprias doenças autoimunes que eu falava, que talvez há uns séculos atrás não houvessem. Doenças autoimunes é quando o meu próprio organismo vai destruir células de órgãos vitais. Então, claro, se eu tenho, por exemplo, o meu intestino a fazer um autoataque, eu vou ter síndrome de Crohn, por exemplo. Em relação às alergias, vou-vos dar o exemplo do pólen. Se eu tenho uma intolerância, uma alergia ao pólen, significa que o meu corpo está a reagir muito mais do que aquilo que deveria.
ou o que eu estou a respirar não é pólen, ou ele está mesmo baralhado, está tão hiperativo que acha que o pólen é uma ameaça. E quando nós nascemos já existia o pólen, portanto não é suposto nós termos intolerâncias àquilo que nos rodeia desde que nascemos. Então, talvez haja aí uma questão no pulmão, sim, talvez haja uma patologia do meridiano do pulmão, talvez uma carga emocional de tristeza profunda na altura em que aconteceu determinada coisa e eu fiquei intolerante ao pólen a partir daí. Pode ser, sim, pode ser. Se isto vos fizer sentido, no final podem conversar com quem vos convidou para discutirmos aqui algumas situações. Em relação ao sistema imunitário, quando está hipoativo, está depressivo, está sem força, então, claro, ele permite que a cópia celular dentro do meu organismo seja feita sem qualquer controlo e copiam-se as células saudáveis e as células que não estão saudáveis, porque o meu sistema imunitário não consegue identificar e destruir aquelas células que já estão degeneradas. Então, a degeneração celular aumenta muito. E claro, quando as ameaças externas são todas as bactérias, vírus, fungos, enfim, que podem dar entrada livre no meu organismo, porque eu tenho as portas abertas, então o meu sistema imunitário não está a funcionar corretamente. A boa notícia é que estes fatores de transferência podem ser complementados com fitoterapia para que possamos então regular novamente os meridianos, os órgãos principais para termos mais defesas. E para termos mais defesas, quanto mais. Este quadro que aqui está explica que antes de tomarmos fatores de transferência foi feita esta análise especificamente numa saliva para medir a quantidade de IgAs produzidos e 4 semanas depois já tinha aumentado 73%. Ora, se as nossas mucosas estão na boca, no nariz, nos ouvidos, nos olhos, nos órgãos genitais, nos órgãos internos, significa que eu tenho uma película de proteção muito mais forte do que se não tomar fatores de transferência. Isto é simples, para quem quer ter mais reforços, é assim que deve fazer, deve tomar fatores de transferência e pronto, está resolvido. O que é muito interessante é que o nosso sistema imunitário ele é capaz de coisas incríveis. Ele é aquele sistema que é responsável pelo nosso equilíbrio também emocional e ao mesmo tempo toda a produção de hormonas, toda a produção. Vou-vos dar um exemplo. Se eu tiver um acidente e tenha uma lesão cerebral e que tenha afetado a parte do cérebro responsável pela fala, por exemplo. As outras partes do meu cérebro que não são responsáveis pela fala, que são responsáveis pela visão, pelo tato, pelo olfato, elas vão produzir neurónios capazes de recuperar a fala. Não tendo na mesma aquela parte do cérebro, o resto aprende se o sistema imunitário estiver correto. O mesmo acontece com a produção hormonal. As senhoras chegam a determinada idade e entram na menopausa, os ovários deixam de produzir hormonas. O que é que acontece ao resto do organismo para entrar em equilíbrio? As outras glândulas vão aprender a produzir as mesmas hormonas que os ovários produziam antes para que o nosso corpo esteja equilibrado, para, por exemplo, continuar a fazer a fixação de cálcio nos nossos ossos. Mas para isso é preciso ter um bom sistema imunitário a funcionar. Então, o que é que a 4Life fez? Pegou em fatores de transferência, juntou fitonutrientes e com isso conseguimos não só equilibrar os meridianos e os órgãos, mas também todos os sistemas do nosso organismo. E vou-vos falar apenas destes casos mais concretos. O equilíbrio do sistema imunitário puro para crianças, para animais, para qualquer pessoa de qualquer idade, sem qualquer tipo de contraindicação, a não ser alguém que tenha feito um transplante de um órgão vital e que ainda esteja nos seus primeiros 5 anos e a tomar imunossupressores, não deve fazer qualquer suplementação sem falar com o médico assistente, e aqui não é o naturopata, é o médico que assiste, e tirando este caso, toda a gente pode tomar fatores de transferência para regular, para dar inteligência imunitária ao seu corpo, nada mais. É apenas um reforço. E, ao mesmo tempo, podemos dar equilíbrio celular.
Porquê? Porque a ForLife fez uma coisa muito interessante. Pegou em fitoterapia, fitonutrientes, juntou-os para conseguir um extra também no reforço do sistema imunitário. E vou-vos falar aqui de alguns suplementos que também são usados na medicina tradicional chinesa. O cogumelo shiitake e o cogumelo maitake são dois que nós usamos muito e que reforçam o sistema imunitário em 42%. E assim como a equinácea é um suplemento também muito utilizado e que reforça 43% a capacidade de resposta do meu sistema imunitário. Ora, fatores de transferência simples, só a molécula reforça 283% e a molécula Plus com um complexo, o complexo Cordyvan, que é assim chamado, com Cordyceps, com cogumelo shiitake, maitake, equinácea, IP6, aloe vera, noni, enfim, com uma série de nutrientes, reforça a capacidade de resposta em 437%. É só 10 vezes mais do que aquilo que eu já usava em medicina chinesa e que possivelmente todos os outros terapeutas que aqui estão e que usam fitoterapia para o reforço do sistema imunitário já conseguiam fazer com fitoterapia, mas nunca a estes níveis. Estamos a falar da ciência em conjunto com a medicina chinesa. E esta é que é a sinergia perfeita. Eu acredito que os dois em conjunto é que vão fazer a diferença. Então lembram-se daquelas bolas do vermelho, o amarelo, o verde, o azul? Então vamos começar aqui pelo vermelho, isto só a título de curiosidade. O BCV é um suplemento que a ForLife criou e que pode substituir muita da fitoterapia que era usada para regular o meridiano do coração. Porque tem gengibre, alho, ginkgo biloba, tem os frutos vermelhos necessários para equilibrar o meridiano do coração. É claro, se nós podemos dizer, ok, o suplemento BCV foi criado para a parte respiratória e cardiovascular, faz sentido porque o órgão do coração vai também gerir todas aquelas patologias que estão ligadas a este órgão. É um suplemento que eu adoro, que costumo usar para este fim e que vou dizer inclusive que é daqueles suplementos que dou a todos os vegetarianos, porque tem B12 e porque tem um complexo vitamínico muito elevado, além de ter fatores de transferência e uma série de outros nutrientes como o ginkgo biloba e o gengibre, que são para fazer o yang do coração, para voltar a pô-lo alinhado no sítio certo. E é apenas uma curiosidade, esta é uma empresa tão especial que se deu ao trabalho de colocar os rótulos da cor dos meridianos que podemos equilibrar com a fitoterapia que lá está dentro. Não é uma empresa qualquer, é o que quero dizer com isto. O Glucoach foi desenhado para o vaso pâncreas, ou seja, inicialmente ele foi desenhado para a saúde do pâncreas e do sistema endócrino. Nós na medicina chinesa podemos usá-lo para o vaso pâncreas porque ele tem a canela, a banana, a figueira da Índia, que são alimentos que já usávamos para equilíbrio também deste meridiano do vaso pâncreas. Então, a própria natureza dá-nos alimentos que são de acordo com aquilo que são as nossas necessidades. Os alimentos mais terra são do baço, os alimentos mais picantes são do coração e na própria alimentação há assim uma série de coisas curiosas. Lembram-se do verde nos fígados? O Recall é ótimo para quem tem maus fígados. Ele tem ginkgo biloba e magnésio, além de outros fitonutrientes. E tem uma planta que eu adoro, que é a Brahmi, que ela é usada também na medicina ayurvédica, que é um pouco mais antiga do que a chinesa, tem 8.000 anos de história. E o Recall é ótimo para regular todo o sistema nervoso central, a acuidade mental, o dormir descansado, para conseguir chegar ao nível profundo do sono e recuperar. É ótimo para não ter ataques de explosão emocional. É muito bom para ajudar a gerir as emoções. O fígado é o grande processador das emoções. Se não soubermos cuidar dele, é complicado. E o Recall é um suplemento que ajuda também na produção dos neurónios. Há uns anos atrás dizia-se, os neurónios morrem e não voltam a nascer. Já se chegou à conclusão de que não, que os neurónios nascem, voltam a nascer, reproduzem-se e são células que também aprendem e estão espalhadas pelo organismo todo, pelo corpo todo. Não há neurónios só no cérebro, há em mais sítios.
Vou falar aqui do Renuvo, que é um suplemento que eu acho que a ForLife fez um trabalho espetacular. O Renuvo é um suplemento que na medicina chinesa ele pode ajudar como se fosse a junção de dois pontos de acupuntura muito importantes, o Darling e o Shaman. O Darling nós utilizamos para nos adaptarmos a uma nova realidade. Por exemplo, alguém que está a deixar de fumar vai fazer acupuntura com este ponto, com o Darling, para uma nova realidade, uma nova adaptação. Ou quando mudamos de país, ou quando mudamos de emprego, é uma nova realidade, é um adaptogénico. E o ponto Shaman é um ponto anti-inflamatório, então é um ponto que vai sempre estar presente em todas as patologias, em todos os tratamentos que são feitos com agulhas, o Shaman faz parte. Então, para mim, este é daqueles suplementos que toda a gente devia tomar. Ele tem plantas muito ancestrais, tem plantas, a ForLife foi descobri-las de uma forma extraordinária e juntá-las, e então juntar a ciência a estas plantas faz com que num só suplemento eu tenha o benefício de vários. Ou seja, o que quero dizer com isto que em vez de eu, além das sessões de acupuntura, ter que comprar um frasco de cada fitonutriente, de 4 ou 5, que é normalmente a média, para conseguir um bom equilíbrio, eu com um só suplemento da ForLife eu consigo esse estado geral. Ao mesmo tempo, como temos a molécula de fatores de transferência por trás, eles aumentam a biodisponibilidade e em vez de eu demorar 3 meses a ter um resultado, eu ao fim de uma semana já sinto diferenças. E isso é muito bom porque nós no Ocidente estamos habituados a tudo o que é fast food, fast tudo. E então tem que ser rápido também o resultado, porque senão as pessoas desistem das terapias a meio. Não têm paciência para estar 7 ou 8 sessões à espera de começar depois o resultado. O Revive, eu vou falar dele porque é um suplemento que para mim é um 2 em 1. E a ForLife tem muitos assim 2 em 1. É um suplemento que tem a fórmula trifactor toda do frasco azul clarinho dos bebés e tem depois um outro suplemento misturado, líquido, que é um composto de sumos de fruta. À partida é só sumo de fruta. Ele não tem nada de conservante e por isso depois de aberto ele oxida num instante, tem de estar no frigorífico. E é um suplemento que, por ter frutos vermelhos e estes especificamente, tem açaí, tem grainha de uva, tem mirtilos, então é um suplemento que é frutos vermelhos promotor da boa disposição, é ótimo para a circulação e para todo o sistema endócrino, é um estabilizador emocional e é drenante, vai-me libertar o fígado. Então imaginem, uma pessoa que tem dificuldade no processamento das emoções, com o Revive anda sempre levezinho, anda sempre bem disposto. Tem outra capacidade na gestão das suas emoções, é muito anti-inflamatório também, tudo que seja infecções urinárias, etc. É ótimo para fazer esta limpeza e é um rejuvenescedor celular. Se formos pela parte científica, Harvard, a Universidade de Harvard fez um estudo científico e mostrou a toma continuada durante 6 meses do Revive faz o rejuvenescimento dos órgãos internos até 5 anos. Então imaginem o que é se nós sentirmos os nossos órgãos mais jovens, é algo que nos dá mais vitalidade ao longo do dia. Não é euforia, não é o yang do coração, é vitalidade, energia, baterias para o dia inteiro. Então é um suplemento que eu acho que vale a pena e que é um ótimo composto para termos uma boa experiência assim para início. Coloquei aqui apenas a pasta dos dentes para vos explicar que aquilo que nós estamos a fazer neste momento com as pastas dos dentes do supermercado é suicídio sem saber. Tudo o que tem flúor, excesso de flúor, faz muito mal à saúde e com a continuação já existem estudos que estão publicados que podem causar demência. Usar flúor não é uma mais-valia, foi um erro de um estudo feito há muitos anos e por isso nos davam flúor na escola e já chegámos todos à conclusão de que não é o mais benéfico. E esta pasta dos dentes não só não tem flúor, como tem ainda fatores de transferência. Então é alcalinizadora, quer dizer que a nossa saliva fica mais alcalina e não estraga tanta dentição, não há tanta formação de tártaro, inclusive. Enfim, eu poderia estar aqui o resto da noite a falar
das descobertas científicas de fatores de transferência da junção com fitoterapia, mas não é esse o objetivo, é apenas despertar-nos um pouco para esta área da medicina tradicional chinesa, das emoções e da junção com fitonutrientes, e explicar-vos que a ForLife é uma empresa muito séria, com muitos reconhecimentos. Tem este reconhecimento da NSF, significa que tudo o que está escrito na embalagem está dentro da embalagem também, não há erros. Está registada no PDR americano, que é o Physician Desk Reference, significa que os médicos nos Estados Unidos, receitam suplementos naturais, podem receitar estes porque estão no PDR. Ganhou o prémio de melhor empresa de fitonutrientes, de fitoterapia, suplementos naturais e da área do fitness de 2018, e é uma empresa com certificação, credibilidade, não encarece os preços, qualquer pessoa pode comprar ao preço de fábrica. Se formos ao site oficial da ForLife existe um valor, mas se pedirmos à pessoa que nos convidou uma ajuda, um link, um registro, podemos ter os produtos ao preço de fábrica, e a ideia é que todas as pessoas conheçam esta suplementação, saibam que existe e que façam os seus complementos. Eu, como digo, poderia estar aqui o resto da noite a falar-vos desta sinergia e de junção. Esta é a minha grande paixão, é a área das emoções e a complementaridade, e estou disponível para qualquer esclarecimento que tenham. A maior parte das pessoas que está nesta sala tem o meu contacto telefónico, o WhatsApp, por favor, não liguem todos ao mesmo tempo. E poderia estar muitas horas a falar de resultados, de casos concretos. Eu sou fã da suplementação, eu tomo, as minhas filhas tomam, o cão e o gato também, a mãe também, o pai não, apenas porque é teimoso. Mas as pessoas são como são, só toma quem quer, e quem toma tem benefícios e quem não toma fica a ver os benefícios dos outros. É muito simples. Da minha parte é tudo por hoje. Muito obrigada por estarem aí desse lado, foi um prazer enorme partilhar convosco e ver as vossas caras, já não via muita gente há muito tempo. Obrigada por estarem aí, espero que tenha sido útil e espero que consigamos ter gravado desta vez para que vocês possam fazer a audição mais vezes para fazer a formação em casa. Obrigada a todos, o resto de boa noite, sejam felizes e até breve. Um grande beijinho.